Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E quem assiste os vídeos do canal deve ter percebido que eu acho que esse foi o maior que eu já fiz em tempo aqui gritando. E tem um motivo para isso. O assunto de hoje é Ásia, o maior continente. Ou, para falar um português errado, o mais maior dos continentes. Então vamos lá, A ideia dessa primeira aula é falar um pouquinho, sobre o que é a Ásia e onde ela se localiza, Curioso é que o nome Ásia já diz onde ela se localiza, Ásia quer dizer aí, leste ou terra do leste, Então é uma referência aí ao pedaço do mundo onde a Ásia se localiza, que é a direção aí onde o Sol nasce, Agora, o que é a Ásia é uma pergunta um pouquinho complicada. Por isso, a gente tem que voltar no tempo, Então, se a gente for pensar aí, nós seres humanos conhecemos a Ásia, há mais ou menos aí uns 100 mil anos atrás, Lembre-se que o homem, surgiu ali na África, e depois ele se espalhou por todos os continentes, E o primeiro continente fora da África que a gente conheceu foi a Ásia, Os seres humanos ali penetraram na Ásia ali pelo Oriente Médio. E depois se espalharam para o resto do mundo. Então, assim, faz tempo que a gente conhece a Ásia e faz tempo que a gente sabe que ali, tem terra pra caramba, A Ásia é o maior dos continentes. Além disso, a gente pode olhar ela já presente aqui, numa série de mapas antigos, Como esse daqui, por exemplo, que tem ainda, os ventos. A gente tem também, relatos de viajantes sobre a Ásia, Talvez o mais famoso desses viajantes foi um cara chamado Marco Polo, Eu não lembro se ele é de qual cidade italiana ele era, Mas ele era um italiano que foi viajar ali para a Ásia, Na época do Gengis Khan, do Império Mongol, Aqui tem um pouquinho, da viagem ali do Marco Polo, Notem que nesse mapa aqui tem um pedação da Ásia, do norte da Ásia que está de fora. Aqui também, são outros mapas antigos, regionalizando, dividindo aí o continente asiático, Aqui também ele marca, a colonização na Ásia, o mapa alemão. Esse daqui acho que é um mapa neerlandês, ou holandês, porque ele está marcando aqui, Nova Holanda, Austrália como Nova Holanda. Se eu tivesse que chutar, acho que ele era holandês. Mas, vamos olhar a Ásia no Google Earth. Acho que fica mais fácil da gente perceber algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte: acho que ninguém tem dúvida que a gente chama esse pedaço do mundo de Ásia. O problema é que a Ásia não está sozinha, Ela está grudadinha na Europa, E também ninguém deixaria de chamar esse pedacinho aqui de Europa. E se a gente aproximar aqui embaixo, a gente já falou sobre isso, nas aulas sobre o Oriente Médio. Esse pedacinho aqui, é a Península do Sinai, já é Ásia, tá? Do lado de cá é o Egito, e o continente africano. Mas assim, se a gente for olhar aqui por cima, Europa, África e Ásia são uma coisa só. Então, teoricamente, a gente podia chamar de Afro-Eurásia,
né, talvez de todas as nomenclaturas, essa seja a mais correta. Mais correto até do que falar Europa, do que falar Ásia, né, e estudar isso de maneira separada. A gente também, que é um outro mapa, né, dessa Afro-Eurásia bem bonitinho aqui. A gente também poderia tentar, né, usar um pouquinho da geologia. Na América funciona, né? Por isso que a gente tem aqui, por exemplo, a placa norte-americana e dá para ver por que o México faz parte da América do Norte, né? Mas na Ásia, isso também teria algumas complicações. Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que o nome da placa é Euroasiática, ou seja, né, Europa e Ásia são tectonicamente uma coisa só. Só que aí a gente vai ter lugares, né, que a gente chama de Ásia que estão em outras placas, por exemplo. Né, a Península Arábica está aqui na placa arábica, né, e esse pedaço a gente trata como parte da Ásia, parte ali do Oriente Médio. A Índia está na placa indiana, né, mas a gente coloca a Índia como país asiático. Filipinas, né, a gente também coloca as Filipinas como país asiático. Então, assim, né, se eu fosse seguir a geologia e as placas tectônicas, eu teria um negócio, né, chamado de Eurásia, esquecendo ou ignorando a placa da Arábia, a placa da Índia, a placa das Filipinas aqui do lado. Tá? E notem também, né, que um pedação aqui do que hoje é a Rússia também não faria parte, né, do continente asiático. Aqui é o mapa, né, político dessa Eurásia, que também não é a maneira, né, mais usual da gente se referir. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa de relevo. A gente sabe, né, que onde está mais marrom, avermelhado, né, é mais alto. E onde está verde é mais baixo. O relevo é importante para a gente definir aí alguns limites da Ásia, dentre eles, né, o principal dos limites, né, o limite entre Europa e Ásia. E esse limite ele vai se dar nesse pedacinho aqui, né, onde começa a Europa, onde começa a Ásia. Isso vai acontecer dentro da Rússia, né, nesse relevo aqui, nesse planaltinho chamado de Montes Urais. Então, os Montes Urais eles marcam, né, a separação entre a Europa do lado esquerdo e a Ásia do lado direito. Ainda falando de relevo, aqui ó, nesse pedaço, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, fica um lugar chamado Cáucaso, né? E o Cáucaso também é um limite, né, natural entre a Europa, que vai estar aqui em cima, e a Ásia, que vai estar aqui embaixo. Né? Os países do Cáucaso, na sua maioria, eles se consideram europeus. Né? Embora os europeus, né, não colocam os países que são islâmicos do Cáucaso, né, na Europa. Mas, enfim. Aqui é um outro mapa do relevo asiático, né? Só que esse é o mapa do Atlas do IBGE, né? Percebam que na hora de mostrar, ele mostra tudo, né? Assim, a Ásia relevo, né? Mostrou tudo, ainda perdeu um pedaço aqui do continente asiático, mas tem a Europa, tem a África marcada aqui, né? As ligações. A Ásia, né? Também a gente pode encontrar, como os mapas eles são diferentes, a gente pode encontrar perspectivas diferentes para a gente olhar a Ásia. Posso olhar a Ásia aqui de uma perspectiva estreita e gordinha, ou de uma perspectiva, né, mais larga, mais comprida, né, e mais fininha. Aliás, né, eu falei estreito de assim, mas pode ser de estreito de assim, né, largo de assim, ou largo de assim. Né? Até eu me confundi nisso. Enfim, aqui é o mapa político da Ásia e eu quero que vocês percebam algumas coisas nesse mapa. Primeiro, né, ele pega aqui, ó, Rússia europeia e Rússia asiática. Então, o limite aqui entre a Europa e a Ásia, né,
vai estar dentro da Rússia, nos Montes Urais que eu falei para vocês. Aqui no Google, ó, os Montes Urais, eles vão ficar, se eu não me engano, mais ou menos aqui, tá? Que é onde está o ponteirinho do mouse. Então, esse seria o limite entre a Europa, que vai estar aqui, e a Ásia, né, que vai estar para a direita. Então, aqui, ó, Montes Urais. Além disso, aqui nesse mapa, ó, dá para perceber que na Turquia, né, ó, a maioria da Turquia está na Ásia, mas tem um pedacinho da Turquia na Península Balcânica, na Europa. Então, o que acontece com a Turquia, né? Turquia está nesse pedaço aqui do território. Deixa eu pôr a fronteira aqui para vocês visualizarem, né? Então percebam, ó, aqui Mar Negro, né? Aqui Mar Mediterrâneo, né? Mar Egeu, um braço do Mediterrâneo. E aqui, né? A gente tem os estreitos, né? Acho que é Bósforo e Dardanelos, né? E o Estreito de Bósforo e de Dardanelos vai separar ali um pedaço, né, da Turquia que fica, né, na Península Balcânica. Então a Turquia, né, acaba sendo um país que está em 2 continentes, mas como a maior parte dela está na Ásia, a gente fala que a Turquia é um país asiático. Aliás, né, esse negócio de maior parte está num lugar e não sei o quê, é complicado, porque aí a gente vem e olha a Rússia, né, a maior parte dela está na Ásia, né, mas a Rússia não é nem assim, né, a Rússia tem Rússia europeia, Rússia asiática, ninguém fala assim, a Rússia é um país da Ásia, porque a maioria da Rússia está no território da Ásia. Tá? Enfim, voltando aqui, tem a questão do Egito, né, da Península do Sinai, que eu já falei para vocês na aula sobre Oriente Médio, né? A Península do Sinai pertence ao Egito, né, mas ela fica, né, no território da Ásia. E aqui nesse mapa, né, ó, Filipinas fica na Ásia. E aqui tem a Indonésia, e dá para ver, ó, que desse pedaço começaria um país novo. Mas, no entanto, ó, aqui, ó, esse cinza mais escuro é território da Indonésia, né? Aqui na ilha de Papua Nova Guiné, esse pedaço do lado esquerdo, né, pertence à Indonésia e, portanto, né, a gente diz que esse pedaço é onde termina o continente asiático para nós, né? Esse mapa aqui, ele obviamente é diferente, né, daquilo que a gente vai usar. Bem, no Ministério das Relações Exteriores. A gente tem o Ministério das Relações Exteriores, eles têm lá, né, um departamento, uma secretaria geral das Relações Exteriores, e essa secretaria, né, vai ter ali quem vai cuidar de assuntos relacionados à Ásia. Mas olha que legal, não tem uma secretaria de Ásia, só Ásia. Por quê? Tem aqui, ó, Secretaria de Negociações Bilaterais da Ásia, Pacífico e Rússia. Dentro dela tem o Departamento de China, de Índia, Sul e Sudeste da Ásia. Departamento de Rússia e da Ásia Central. Departamento do Japão, Península Coreana e Pacífico. Do lado de cá, né, tem essa de Oriente Médio, Europa e África. E aí, né, o Oriente Médio que fica na Ásia, ele vai ser tratado, né, junto com a Europa e com a Ásia pelos diplomatas, com a África, né, pelos diplomatas brasileiros. Eu encontrei também esse mapa de regionalização da Ásia. Esse mapa, ele coloca, ó, o pedacinho ali de Papua Nova Guiné, que eu falei para vocês, como parte, né, do território da Indonésia e do território da Ásia, né? Cada cor ali indica uma sub-região da Ásia, né? Mas nota que ele deixa aqui a Rússia inteira, inclusive com a parte europeia da Rússia. Né? Isso era muito comum em livros de geografia, né? A gente vai estudar a Ásia, tem lá a Rússia, né? Antes, às vezes, até de começar a Ásia, para não se comprometer. Tá? Aqui é uma outra coisa legal, que ele marca o Cáucaso também como limite, né?
A ONU, como que ela divide a Ásia? Né? Nota que a ONU separa a Rússia, né? O norte da Ásia é a parte asiática do território da Rússia, mas eles deixam de fora aqui a Rússia europeia. Ásia Central, Ocidental, Ásia do Sul, Oriental e Sudeste Asiático. Isso aqui é um mapa que eu só achei legal porque ele está numa outra língua, mas não tenho a menor ideia, né, do que ele quer dizer. Bem, então, para vocês na escola, nas aulas de geografia aqui no canal, né, quais são os limites que eu vou usar ali para dividir o continente asiático? A Turquia é um país asiático com um pedaço na Europa. Então aqui, ó, Turquia faz parte da Ásia, porém esse pedacinho aqui não está incluso. Depois, Egito é um país africano com um pedaço na Ásia. Pedaço da Ásia do Egito, a Península do Sinai está marcadinha aqui. Indonésia, país asiático com um pedaço na Oceania. Então a ilha aqui, né, de Papua Nova Guiné, ela já fica inteiramente, né, na Oceania. Por fim, a Rússia, né, é um país europeu com um pedaço na Ásia, um país asiático com um pedaço na Europa. Eu vou seguir a divisão, né? Tem uma Rússia europeia e Rússia asiática. Quando a gente falar de Rússia, né, a gente volta a esse assunto aqui da divisão da Rússia. Mas eu vou seguir, tem uma parte asiática da Rússia, vamos colocar ela aqui no nosso mapa. E por fim, né, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, né? Geórgia, Armênia e Azerbaijão são os países aqui, ó, do Cáucaso. Notem que nesse mapa eles são colocados no continente asiático. Tá? Aqui, gente, é um mapa político, né, que eu achei. Mas olha que interessante, né? Ele coloca a Rússia inteira nesse mapa, né? Mas os países do Cáucaso não são insertos nesse mapa, né? Eles são considerados ali países europeus, tá? Bem, gente, então, né, o nosso padrão é esse daqui. Eu só peguei o outro porque tinha o nome dos países, tá? Mas então, né, para nós o Cáucaso, né, também vai ser visto aí, considerado, pensado quando a gente falar de Ásia. Aqui, ó, só para vocês visualizarem, né, tá a Rússia, né, a região do Cáucaso, onde está a Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Tem aqui uma forma de relevo, né, que separa a Rússia, né, dessa parte mais ao sul. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela atenção de todos e tchau, tchau.